Como vibrar alto mesmo estando em uma fase super caótica da vida? Bom, uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos e não vou cansar de repetir é que não existe um momento na vida em que tudo tá perfeito. A gente está sempre em constante evolução. E elevar nossa energia, vibrar alto, faz parte disso. Eu vejo que a nossa vibração, para se manter equilibrada, se manter alta, elevada, é como se fosse fazer um exercício físico. Sabe quando você vai na academia e você faz um exercício pela primeira vez e você não está acostumado com aquilo, mas você sente que está sendo bom para você? E você começa a ir todos os dias e vai vendo melhoras e melhoras, só que de repente você falta. Aí falta um dia, dois, três, quando vai ver já tá uma semana sem treinar. E aí, o que acontece? Os seus músculos caem, não é? E é assim que acontece com a nossa vibração. Se a gente não treinar, se a gente não estiver atento, é isso que vai acontecer. Ela vai cair de novo. E assim, é super normal que ela caia. Na vida, não é normal a gente estar sempre feliz, sempre elevado. Pelo contrário, você também vai ter seus momentos de baixa energia. Só que existem dois cenários. Aquela pessoa que é inconsciente e cai ali na baixa energia sem ter consciência do que está acontecendo, e quando vai ver a vida já está um caos de novo. E a pessoa que está na baixa energia, mas ela tem um controle melhor de como lidar com aquela situação. Vou te dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito reclamona. Eu reclamava de tudo. Era um motivo assim pequenininho que a pessoa me dava e eu já tava reclamando. E aquilo assim já afastou pessoas de perto de mim, já causou má impressão. E sabe, às vezes eu só queria colocar pra fora aquilo que eu tava sentindo, só que eu tava colocando pra fora de maneira errada. E você já parou pra reparar que quanto mais você reclama, pior te dá aquela sensação de que a situação tá piorando? Por exemplo, você tá com raiva de alguém, você começa a reclamar que tá com raiva daquela pessoa, e aquela raiva só vai aumentando, sabe? Então, no passado, eu reclamava muito, 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 e eu não tinha controle nenhum, eu não conseguia parar de reclamar. E quando eu ficava fissurada naquele assunto, era aquilo todo dia. A pessoa chegava pra mim e falava: Ana Paula, eu não aguento mais você reclamando disso o tempo inteiro, para. E com o tempo, né, eu fui entendendo, depois de me autoconhecer mais, de buscar melhorar a minha vida, eu comecei a entender que esse tipo de reclamação desenfreada não estava me ajudando em nada. Pelo contrário, só estava me atrapalhando, só estava fazendo com que eu fosse vista como a chata do rolê. E realmente é chato mesmo. Imagina alguém ali reclamando do mesmo assunto com você toda hora, todo momento, entende? Então, não que eu parei de reclamar. Não, às vezes acontece uma situação frustrante e dá aquela reclamadinha. É normal, é saudável, né? Afinal, somos seres humanos, como eu sempre digo aqui também. Mas a diferença é que agora eu não dou mais essa voz para reclamação. Ah, beleza, reclamei, chega. Vamos parar por aqui, não vamos ficar alimentando essa energia, sabe? E é muito engraçado, porque nessa fase assim de autoconhecimento, em que eu comecei a reparar que eu não queria mais reclamar, né, ser essa pessoa reclamona, aconteceram várias situações que me deixaram assim, pé da vida e que me dava muito vontade de reclamar. Muita vontade de botar pra fora da maneira errada. Isso nada mais é do que um teste. É muito engraçado. Quando você tá querendo melhorar uma coisa na sua vida, parece que o universo começa a te testar. Ah, ela quer parar de reclamar? Então tá, vamos mandar situações pra essa daí, pra ver se ela vai parar de reclamar mesmo, se ela vai se controlar ou se ela vai continuar na mesma de antes. E, gente, sério, era uma coisa atrás da outra, assim, que acontecia, que me fazia ter muita vontade de reclamar. E eu, assim, respirando fundo pra tentar não cair nessa. Mas, às vezes, eu caía, tá? Não, eu tenho que ser sincera. Outra coisa também, imediatismo. Nossa, eu era uma pessoa muito imediatista. Eu queria as coisas assim, ó, na minha hora, no meu momento. Se não era do meu jeito, tchau. E isso aumentou muito quando eu me tornei mochileira. Porque eu tava sempre em lugares diferentes, né? E se acontecia uma situação que não me deixava satisfeita, que não tava legal comigo, não era do meu jeito,
eu caía fora. E eu não tô falando assim de algo desconfortável que me feria, eram coisas pequenas assim, ai, não tá fazendo do meu jeito, não tá sendo do jeito que eu quero, não tá no tempo que eu quero, tchau. Mas a vida me ensinou, né? Como sempre, de um jeito bem carinhoso, só que não, que as coisas não são do jeito que eu quero. Pelo contrário, quanto mais pressa a gente tem, menos a gente vai alcançar as coisas. Sabe aquele ditado de quem tem pressa come cru? É basicamente isso mesmo, viu? Porque eu corria e não chegava em lugar nenhum, porque eu não tinha paciência. É, sabe como quando você planta algo, aquela planta não vai crescer da noite pro dia. Ela vai demorar, ela tem o seu processo. Não é porque você quer que cresça amanhã, que esteja tudo lindo, maravilhoso, que ela vai crescer amanhã, entendeu? Tem que ter paciência. E isso é uma coisa, assim, que, nossa, me custou a ter, viu? Até hoje, assim, acontecem algumas situações que eu fico, assim, tentando me controlar para não querer que as coisas sejam do meu jeito, para que as coisas não sejam só no meu tempo. Porque, né, o mundo não gira em torno da Ana Paula. Até chegar nesse equilíbrio, eu tive que passar por muitas situações, assim, de provas para mostrar para o universo que realmente eu estava aprendendo a lição. Um exemplo mesmo é a Austrália. Para quem não sabe, eu tô morando na Austrália agora. E, cara, eu tenho essa vontade, assim, de vir pra Austrália desde 2020. Só que foram rolando várias coisas, né? Inclusive a pandemia, que fez com que eu mudasse meus planos. Então, na minha cabeça, na época, eu tava assim, ai, não deu pra ir pra Austrália agora, então a Austrália não é pra mim. O destino não me quer na Austrália. Porque não foi na data, no ano que eu queria. E olhando tudo isso, eu acho até engraçado, porque eu falo, nossa, como aquela versão era impaciente, não sabia de nada. E eu espero, né, daqui a alguns anos também olhar para essa versão de agora e falar, nossa, aquela ali não sabia de nada. Essa é a parte mais legal da vida, assim, sabe? E hoje, assim, eu dou graças a Deus por ter vindo para a Austrália agora, porque hoje eu sinto que eu tenho muito mais maturidade para lidar com o fato de ser uma imigrante vivendo em um país novo, porque até então eu tinha tido a experiência de nômade, né, de viajar e tal. E isso eu tenho que confessar, me ajudou muito na questão de adaptabilidade com novas culturas, novas formas de viver. Eu já tinha o inglês também, já falo espanhol, então isso sim já me abriu portas, né, para estar nesse país. Então, eu me sinto feliz por estar aqui hoje e não lá em 2021. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse vindo em 2021, eu ia ter passado por mais perrengue e eu não teria maturidade para encarar e talvez eu poderia ter perdido a melhor oportunidade da minha vida, porque a Austrália sempre foi um sonho muito grande para mim. Uma outra coisa que me ajuda a manter minha vibração alta, minha energia alta, mesmo nos momentos de caos, é agradecer. Um outro exemplo que eu trago era um momento em que eu estava viajando. Eu estava na Bolívia com uma amiga e estava em direção ao Peru. Só que nesse momento da minha vida, eu estava com pouco dinheiro, eu não estava conseguindo nenhum trabalho e aquilo estava me deixando muito mal. E aí me veio aquela energia de escassez, né, de negatividade. E quando vem essa energia é difícil controlar, né? E aí uma coisa que eu aprendi foi fechar os olhos e agradecer pelas coisas que eu já tenho. Por exemplo, eu já estava lá na Bolívia, num lugar lindíssimo que se chama Isla del Sol. Depois vocês pesquisam na internet, é um lugar assim super mágico. E quando eu vi aquela paisagem, aquele pôr do sol, eu fechei meu olho e pensei, gratidão por estar aqui, por ter a oportunidade de ver esse lugar incrível, por estar conhecendo mais um país. Então, assim, por mais que eu tivesse tendo uma dificuldade financeira naquele momento, eu tinha conquistado muitas coisas. Eu estava mochilando ali a América do Sul, que antes era um sonho para mim. E eu estava ali no meu agora, vivendo tudo aquilo. E depois que eu senti aquele momento de gratidão, a vontade de reclamar, a vontade de ser pessimista, de pensar negativo, daquela energia sugando, foi sumindo, sabe? Tanto que no final das contas eu consegui um emprego novo e eu segui para o Peru. Então aquela energia foi tão contagiante que eu acredito que eu atraí essa nova oportunidade e as portas se abriram para que eu continuasse o meu caminho ali de percorrer os países que faltavam antes de eu voltar para o Brasil.
Enfim, vibrar alto no caos não é sobre você sempre ser feliz, como já disse, é sobre você ter consciência do que você está alimentando no momento em que você está mal. Você está dando força para aquela sensação negativa ou você está se permitindo sentir, mas ao mesmo tempo trazendo algo positivo daquilo. Para por um momento e começa a refletir sobre isso. Coloca para fora todas aquelas emoções reprimidas que você tem aí dentro. Pega um caderno, escreva tudo, sem pensar muito, sabe? Só coloca para fora. Você não precisa ser escritor, você não precisa ser especialista em nada. Você só precisa colocar para fora o que você está sentindo. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. E aquilo, né, que eu sempre digo, o momento é agora. Viva o agora sempre. Você só tem ele, nada mais que isso. E é isso, termino o vídeo por aqui hoje. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.